Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também as damas e demais pessoas que estão reunidas nesta ocasião aqui, presentes, e também os ministros e demais pessoas que estão através do satélite Amazonas ou da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Para esta tarde ou para esta noite, esta tarde, lemos em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante, que nos fala através do profeta Samuel, quando ainda era um jovenzinho. E diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel. Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei
à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli. Mas Eli chamou e disse: Samuel, meu filho. Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. E ele perguntou: que te falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. E aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Podem sentar, que queiram ter a bondade. Vocês encontrarão que Samuel era um jovem muito temeroso de Deus e que a aparição de Samuel na vida, no meio do povo hebreu, era um milagre divino. O próprio sacerdote Eli falou a palavra de bênção para a mãe de Samuel, a qual era estéril e já um pouco avançada em idade. E o esposo, o pai de Samuel, estava também já com certa idade e não tinham tido filhos. E ela estava muito triste porque não era bom uma mulher não ter filhos no meio do povo hebreu, porque ter filhos é uma bênção de Deus. E ela orava no tabernáculo que estava em Siló, em diferentes ocasiões pedindo a Deus que tirasse essa afronta dela. Era estéril. E o sacerdote havia nas diferentes ocasiões em que ela ia ao tabernáculo. Ainda não tinha sido construído o templo de Salomão, porque ainda nem Davi tinha nascido. E menos Salomão. E o tabernáculo estava em Siló, o qual o povo hebreu tinha levado até Siló, e ali estava a Arca do Pacto. Eli, o sacerdote, quando viu, em uma das ocasiões, a esta senhora, pensou que estava bêbada. E disse certas palavras.
Ela se sentiu muito triste. No capítulo 1 de Samuel, no capítulo 1 de Samuel, de 1 de Samuel diz, versos 12 em adelante, diz, mientras ella orava largamente, versículo 12 em diante diz, demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, ou seja, que creu no que o sumo sacerdote, recorde que o sumo sacerdote falou. Tinha a bênção desse sumo sacerdote de falar bênçãos também, porque era o sumo sacerdote, o qual falava com Deus, o qual chegava ao lugar santíssimo, no tabernáculo, e o qual, no capítulo 5 de Números, ou capítulo 6 diz, que Deus lhe ordenou que para abençoar o povo, fizesse em certa forma, e no nome de Deus, falando o nome de Deus sobre o povo. E agora? Ela já não volta ao templo seguramente a estar chorando e se afligindo, mas que foi diz, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Daí em diante estava contente. Já em breve vou ter um bebê. E o teve. Foi feito conforme ela creu na palavra que o sumo sacerdote falou. Creu? Ele disse, que Deus te conceda teu pedido. Ela creu. Vejam, que bênção tão simples. Vá em paz, que Deus te conceda teu pedido. Algumas vezes queremos que seja uma oração longa. E então, isso é certo, porque esteve orando 1 hora por mim. Vejam, para ter um bebê, uma mulher que era estéril, somente escutou umas palavrinhas. Vá em paz. E que Deus te conceda teu pedido. Bem, o que a disse, não importasse que dissesse 2 palavras, mas se referia ao que ela queria. Vocês encontram Jesus Cristo algumas vezes quando algumas pessoas vinham a Ele e dizia, seja feito conforme a tua fé. Já isso é tudo. Conforme o que tu crês, assim seja. Assim seja feito. Se não cria que seria assim, pois não ia se cumprir. Ou seja, não ia acontecer nada. O que ele cria, isso era o que iria se cumprir. E agora podemos ver que é um milagre, Samuel. Um milagre, da palavra falada pelo sumo sacerdote. Um milagre
em resposta à oração de Ana, sua mãe, e o milagre da fé dela nas palavras que o sumo sacerdote falou. Creu nessa palavra criadora e se cumpriu nela. E o outro, para o que ela queria ter um filho? Algumas vezes há padres, matrimônio, uma pareja. Algumas vezes há pais, um matrimônio, um casal que querem ter um filho para que seja artista. Ou para que seja advogado, ou para que seja advogado, ou para que seja alguma coisa. Ou seja, que querem que seja para que seja o que eles não puderam ser, o filho seja. Mas ela queria para que servisse a Deus, para que estivesse no templo de Deus, para levá-la a Deus ao templo, para que trabalhasse na obra de Deus. E esse é o maior desejo que uma pessoa pode ter para seus filhos. E quando pede um filho ou uma filha a Deus, o mais nobre é que o queira para que sirva a Deus. E foi concedido o pedido. E não foi egoísta, não disse agora eu tenho, agora não vou levar para lá. Não. Depois, a certo tempo, foi, seguramente quando desmamou, foi e disse, aqui está, o filho pelo qual eu orava a Deus, e você me disse, seja feito conforme, ou Deus te conceda o pedido do teu coração, vá em paz. Ou seja, vá em paz, que Deus vai te conceder, e que Deus te conceda o pedido. Aqui está a resposta à minha oração, e a resposta às palavras que você me disse, que me fosse concedido conforme ao meu pedido. E aqui está o propósito para o qual eu queria, para trazê-lo ao templo, entregá-lo a você, para que servisse a Deus aqui no templo. Deus deu um presente grande, e ela, esse presente o colocou ao serviço de Deus. Algumas vezes há pessoas que querem ganhar muito dinheiro, que querem ser ricos, para quê? Para comprar muitas coisas para si mesmos. Mas há outros que querem ter muito, para trabalhar na obra do Senhor, para colocá-lo a serviço de Deus. E isso sim que é bom. E por essas pessoas se pode orar, para que Deus os torne multimilionários, para que sirvam a Deus nessa parte econômica. Certamente que há algumas vezes que pedem, desejam isso, e depois quando tem, dizem, como eu vou colocar isso? Agora sou rico, agora não necessito que Deus me dê mais. Agora com isso eu multiplico eu mesmo. E ficam com o que receberam. Mas acontece como quem recebe um talento que o enterrou. Não usar para a obra de Deus ou do que Deus deu à pessoa, pois é enterrar o talento que Deus lhe deu. As palavras de Cristo com relação a isto é: fazei tesouros onde? No céu, onde nem ladrões minam, nem a traça, nem a ferrugem corrompe. Aí é onde temos garantido tudo o que colocarmos na obra de Deus. E aí é onde se multiplica. Eis que venho, e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo por a sua obra. Assim que quem conhece essas escrituras e as crê de todo o coração, que vai fazer? Pois armazenar onde? No reino do Senhor. Para no milênio desfrutar grandes bênçãos. No milênio, cada pessoa vai ocupar a posição de acordo a como tiver trabalhado na obra do Senhor. Por isso nos dá talento para que trabalhemos na obra, e não nos tira, exceto aqueles que não trabalham.
O trabalhador é digno do seu salário. E o preguiçoso é digno de que tirem o que lhe foi dado e que seja dado a quem tem mais. Na parábola dos talentos e das minas, dizem, quando é tirado o talento a que tinha um e não usou, e o entregou, aqui está. Nem sequer ia tê-lo. O entregou, mas foi dado ao que tinha mais. E os demais dizem, mas Senhor, este tem mais. Então Cristo disse, a quem tem muito, mais lhe será dado. Porque quem tem muito, trabalhou muito na obra e tem muito. Pois sabe trabalhar na obra, trabalhou muito. E quem trabalha muito, pois a bênção da parte de Deus é grande. E lhe é dado, é acrescentado mais. E agora, vejam esta senhora de fé, Ana, é um exemplo para todas as mulheres. Seguramente foi um exemplo também para Maria, a qual creu e foi cumprido o que o anjo Gabriel disse a ela. Estes anjos Gabriel e Miguel são misteriosos. Aparecem muito na Bíblia. E em um lugar, o reverendo William Branham, por aí pela página 33 do livro de citações, diz que Gabriel é o mensageiro a Israel. Na página 9 também do livro de citações aparece. Na página 33, creio que diz, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. E o que mais vai fazer? Anunciará a segunda vinda de Cristo. Sempre chamei Gabriel o profeta mensageiro de outra dimensão. Gabriel em seu corpo angelical teofânico, vejam, em todas as ocasiões que apareceu para trazer revelação divina à terra, Gabriel, ao sacerdote Zacarias, à Virgem Maria, e não se sabe em quantas ocasiões mais apareceu e que seu nome não foi nomeado. É um anjo das revelações divinas. Algum dia, vamos conhecer o mistério de Gabriel e Miguel. E vamos nos regozijar grandemente. Vejam, para a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí estavam, primeiro comendo com Abraão e depois Gabriel e Miguel se foram a Sodoma. Almoçaram com Abraão e cearam com Ló, jantaram com Ló. Ou seja, que estiveram com Abraão muitas horas. E depois, na tarde, já chegaram a Sodoma, na hora de se recolher aos lares para jantar e lá, mesmo que queriam ficar na praça, mas Ló insistiu e levou ao seu lar. Lá cearam, jantaram com Ló. E este é outro mistério. Anjos comendo. O mistério de Gabriel e Miguel é grande. E é dos poucos anjos dos quais seu nome é mencionado na Bíblia. E agora, de Miguel é dito que é o príncipe que está pelos filhos de Israel. E recordem que o reino ou os reinos do mundo espiritual, do mundo dos espíritos, tem uma ordem celestial. Se Miguel é o príncipe, o príncipe rei,
desse exército é um personagem muito importante. E está pelos filhos de Israel, ou seja, que nessas batalhas que o povo hebreu teve desde o Egito até chegar à Terra Prometida, o anjo ou arcanjo Miguel esteve ali presente. E se quando o anjo ou arcanjo Gabriel esteve lutando entre os gentios, nas diferentes etapas do reino dos gentios para a mudança de um reino ou de um império a outro, e Miguel lhe ajudou, não lhe ajudaria Gabriel quando estava Miguel com o povo hebreu lá no Egito, no deserto, lá no Monte Sinai, e também em toda a trajetória do povo hebreu pelo deserto? Na morte de Moisés diz que Miguel se encarregou do corpo de Moisés. Até funerais realiza Miguel quando é necessário a pessoas e em pessoas como Moisés. E levar as almas ao seio de Abraão é um trabalho de anjos também. Isso diz Jesus Cristo, onde diz? Creio que é 6, que é de Lucas, na parábola do homem rico e de Lázaro. Bem? Assim que tem muito trabalho os anjos. E estão encabeçados por arcanjos, como Miguel e como Gabriel. São Lucas 16, 22, por aí, encontram a parábola do homem rico e de Lázaro. E até quando Cristo morreu e ressuscitou, anjos também estavam ali. 2 anjos. E até podem ser os arcanjos Gabriel e Miguel, ou Moisés e Elias. Os que tinham aparecido no monte da transfiguração, sobre o do monte da transfiguração, há algo grande que vai ser aberto algum dia. Porque o que acontece ali é a ordem, não da primeira vinda de Cristo, mas da segunda vinda de Cristo. Mas que está se refletindo ali, no monte da transfiguração, Cristo sendo ali manifestado, sendo Cristo. Vamos ver. Para dizer a palavra correta. Transfigurado. O que significa ser transfigurado, Miguel? Se transforma de transfigurado de uma figura a outra. Pois São Lucas diz que seu rosto se tornou outro. Aí por aí porque está mostrando aí a ordem da segunda vinda de Cristo. E, portanto, está mostrando aí com Moisés e Elias. Assim que isso é muito importante aí. O tipo também está também quando os anjos, Deus, com Gabriel e Miguel apareceram a Abraão. Por isso é que diz que como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E Cristo falando da vinda do Filho do Homem em São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28, nos diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo for as suas obras.
E diz, muitos dos que estão aqui não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo. Vamos ver aqui novamente. Vindo na glória de seu Pai. Deve ser. Versículo 28. 27 ao 28 diz: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Cristo no capítulo 6, versículo 10 de São Mateus diz que orando, digamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino. E como vem o reino de Deus? Com o Filho do Homem. O Filho do Homem vem no reino de Deus. Vindo o Filho do Homem em seu reino. E foi mostrado ali como virá o Filho do Homem em seu reino. Vem com seus anjos, com seus mensageiros, com as duas oliveiras, Moisés e Elias. E não será o primeiro Moisés. E digamos que o segundo Moisés foi Jesus. Foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional. E, contando como segunda ocasião, um profeta como Moisés a Jesus, então a terceira ocasião será no último dia, um profeta como Moisés. Onde Deus colocará sua palavra, colocará na boca desse profeta dispensacional. E a palavra para o último dia é o Evangelho do Reino, a mensagem da dispensação do Reino. E, consequentemente, nessa mensagem, cobrirão todas as coisas que Deus vai falar no último dia. Na mensagem que Cristo pregava, falava bênçãos, falava ordenanças e falava juízos também. E agora, estamos tocando somente este tema da vinda do Filho do Homem em seu reino e o Filho do Homem virá como leão aí. E, consequentemente, isso chega até Apocalipse 10 e continua com Apocalipse 11. Agora, passando a Samuel, o jovem Samuel, que foi levado ao templo, servia a Deus ali com Eli. Servia a Deus diante de Eli. Assim que estava sendo treinado para suceder Eli. Talvez Eli não percebia, mas vejam, era quem estava interessado em servir a Deus. E Eli já estava ficando velho e os filhos de Eli não qualificavam para serem os sucessores de Eli. Encontramos que Samuel se tornou o último juiz de Israel, em quem também esteve o sacerdócio e o ministério de profeta. Aí temos um homem no qual se consolida o ministério de profeta com o ministério de sumo sacerdote ou de sacerdote e o ministério de juiz. Foi um homem muito grande, muito importante e muito bom. O que ele falava se cumpria. E podemos ver que ele via de antemão as coisas. Foi quem ungiu Saul e também depois ungiu
a Davi. Ou seja, foi quem fez o entrelace da teocracia à monarquia. Foi o último mensageiro como juiz da teocracia. E agora, na ocasião em que Deus lhe fala, vejam que é muito importante aqui. É quem introduz a monarquia. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. E recordem que o candelabro, com suas 7 lâmpadas, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E antes que o candelabro se apague, no Novo Testamento, o candelabro representa a igreja. E a igreja de era em era esteve acesa com o fogo do Espírito Santo. Mas vejam, já na 7ª era da igreja, onde está a 7ª luz, seu mensageiro, Deus por meio dele iluminando no templo, no lugar santo. E antes que se apague essa luz da 7ª era, o Espírito Santo iluminando através do 7º mensageiro, porque a lâmpada é a igreja e o pavio aceso é o mensageiro aceso com o Espírito Santo. E antes que se apague, Deus tem que chamar um homem que será um homem como Samuel. Um homem como Samuel, que será quem fará esse entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, do evangelho do reino com o evangelho da graça, e assim por diante. Um homem de entrelace. Samuel, o encontramos sendo jovem, recebendo o chamado de Deus. O encontramos na casa de Deus. O tabernáculo que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Um homem onde Deus falava na casa de Deus, lá no tabernáculo. No último dia haverá um homem na casa de Deus, a igreja, onde Deus esteve falando por meio do seu Espírito através dos mensageiros, de etapa em etapa, de era em era. E encontramos Deus falando. Para o último dia, antes de se apagar a última luz ou o candelabro, porque quando se vão todos os 7 mensageiros, se apagou o candelabro e já não há luz para nenhuma das 7 eras, porque se apagou a luz de cada lâmpada, partiu o mensageiro, tão simples assim. Que no último dia o Espírito de Deus tenha esse homem e o possamos ver e ouvir o que Deus estará falando, revelando para todos nós. Desde jovem, vejam. Desde criança já estava na casa de Deus. Encontramos que aí foi, sob o tempo desse profeta, foi que houve a mudança da teocracia à monarquia.
E somente através de um profeta, como Samuel, podia se efetuar essa mudança de teocracia à monarquia. E vejam, ele está cedendo esse lugar. Não gostou no começo quando o povo pediu rei. E Deus disse, não estão te rejeitando, mas que estão me rejeitando para que não reine sobre eles, porque Deus estava reinando através de Samuel. E é melhor um velho rei bom, que ouça de Deus e que sirva a Deus, e não um jovem como rei, que não escute a voz de Deus e não obedeça a voz de Deus. A voz de Deus depois para Saul vinha através de Samuel. Porque Saul não era profeta, mesmo que profetizou. Samuel ficou muito triste ao ver que iria vir uma mudança de teocracia à monarquia. Porque na teocracia, Deus é quem reina através de um homem. Através desses homens que aparecem como juízes no meio do povo hebreu. E o último foi Samuel. Mas na teocracia, na monarquia, é um rei reinando para Deus. E por isso encontramos que alguns desses reis, ao invés de reinar para Deus, reinam para si mesmos, se tornam ricos, se tornam populares, e a todos aqueles que não lhes cai bem, os matam. Tão simples assim. E se convém adotar o que para o povo adote, ou parte do povo adote religiões pagãs, permite porque lhes convém. Porque fazem alianças com outros reis e se casam com filhas de outros reis pagãos, e então tem que permitir e estabelecer religiões pagãs, templos pagãos na terra. E isso se torna de maldição para o povo hebreu. Essas coisas ocasionaram que entrasse a idolatria no meio do povo hebreu, e muitos dos do povo hebreu se converteram a religiões pagãs. Até o próprio Salomão diz que adorou, que serviu a ídolos, estes ídolos pagãos, quando já ficou velho, como que a sabedoria se vai indo, se esqueceu do que Deus tinha dito, talvez, e então trouxe problemas ao povo, porque Deus trata com Israel como nação. E o que o rei faz, os benefícios recebe o rei e o povo completo, ou se recebe, se faz as coisas bem, recebe bênção ele e o povo. Se faz as coisas más, recebe maldições. E assim com todas as nações. O rei ou o governador ou o presidente de uma nação atua mal e se coloca a se aborrecer com outras nações, pode formar uma guerra, se prejudica ele e prejudica o povo. E pode trazer a ruína econômica e política a todo o seu povo, e uma guerra que os deixe na ruína. Assim é com nações. E agora, no tempo final, haverá um homem como Samuel, haverá um homem como Moisés, haverá um homem como Elias, porque é uma das duas oliveiras, e como Moisés, que é uma das duas oliveiras, também apareceram aí no Monte da Transfiguração. E haverá um homem como Jesus também.
E haverá um homem como São Pedro, e haverá um homem como São Paulo. Porque como São Pedro e São Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus. Certamente o evangelho do reino irá aos judeus, como veio o evangelho da graça aos gentios. Ou seja, que já está o tipo e figura lá, e se repete, vamos dizer, se repete a história, mas sob um novo pacto e também sob um novo programa e com pessoas novas. É que o que acontece já aconteceu em outros tempos, outras dispensações e com outras pessoas. A história se repete, mas com outros personagens. E é preciso buscar o que está acontecendo no presente, na história da raça humana, e ver o tempo onde se esteve como no tempo atual. O próprio Cristo assim falava, assim cria, assim falava. Quando disse, como foi nos dias de Noé, assim será. No dia em que o Filho do Homem se manifestará. Ou seja, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Ló, assim também será. O dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Filho do Homem é profeta. Título de profeta. Por isso Jesus dizia o Filho do Homem, porque era profeta. E agora, isso está em São Lucas, capítulo 17. Aí encontra o que diz, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Em São Mateus somente diz, como foi nos dias de Noé. Capítulo 24, versículos 34 ao 39 de São Mateus. E agora, o mensageiro ao qual Deus estará usando no último dia vai ser um mensageiro dispensacional. E será o anjo de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, de Apocalipse capítulo 19, versículos 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, Apocalipse capítulo 22, versículo 16 ao 17. Capítulo 22, versículo 6 em diante diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Depois, no capítulo 22 mesmo, versículo 16 em diante diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui Cristo se identifica como a raiz e a geração de Davi.
E como a estrela resplandecente da manhã. A estrela resplandecente da manhã é a coluna de fogo. O anjo do pacto. O Espírito Santo. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, Por isso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 28 diz que quem vencer eu lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, lhe dará a coluna de fogo, o Espírito Santo. E, consequentemente, esse será o anjo de Apocalipse capítulo 7. Versículo 2 em diante, o anjo que vem, que sobe de onde nasce o sol e que vem com o selo do Deus vivo, vem com a coluna de fogo, com o Espírito Santo, com o anjo do pacto nele, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E em Apocalipse, capítulo 14, encontramos esse grupo de 144 mil já reunidos no monte de Sião, o monte de Deus. E se assim foi profetizado, assim foi visto, assim foi mostrado a João apóstolo pelo anjo do Senhor, assim vai se cumprir. Porque é um programa divino. Já está sendo mostrado de antemão a João tudo o que vai acontecer e foi colocado aí já no livro chamado Livro de Revelação ou do Apocalipse, onde mostra a revelação de Jesus Cristo. Mostra Jesus Cristo se revelando no meio da sua igreja através das diferentes eras e depois das eras mostra como será que Cristo estará operando e mostra também as coisas que estarão acontecendo no planeta Terra. Não somente para a igreja do Senhor, mas o que estará acontecendo com o reino dos gentios e o que estará acontecendo com os judeus também. Tudo está mostrado nesse livro do Apocalipse que está em símbolos. Para o último dia, não haverá problemas para entendê-lo, porque quem deu essa revelação a João será enviado no meio da igreja. Portanto, para nos abrir todos estes mistérios que faltam por serem abertos. Por exemplo, através do sétimo mensageiro, foram abertos muitos mistérios do livro do Apocalipse. Mas mesmo que foram abertos, por exemplo, do sexto selo, não foi conhecido quem ou em quem o ministério das duas oliveiras estaria se cumprindo. Para o último dia, vai ser conhecido esse mistério do sétimo selo. E o mistério do sétimo selo também vai ser aberto. E muitos mistérios mais que estão escondidos no sexto selo e o sétimo selo e também no quinto selo. E até no quarto selo também. É no tempo final, onde Deus vai continuar tratando com sua igreja, mas também vai tratar com o povo hebreu. Mas isso tem a ver com a mudança dispensacional. Mas os judeus o verão operando a Deus no meio da sua igreja e dirão: mas se este é quem estamos esperando por milhares de anos, ou seja, o que faz lá com os gentios? O que acontece também é que o grupo de escolhidos do último dia na era da pedra angular, seguramente a maioria serão hebreus. Muitos das tribos perdidas de Israel, que estarão escutando
A grande voz de trombeta ou a grande trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13. Que é a mesma grande voz de trombeta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. E também Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Tudo isso vai estar se cumprindo no último dia. E quando os judeus virem isso, já somente quando estivermos vendo essa aproximação, temos que ter nossos olhos bem abertos, porque estará sendo introduzida a etapa que vai ser para os judeus, ainda estando a igreja aqui. Porque a introdução é uma coisa e a entrada em cheio é outra coisa. Será o único que darão as boas-vindas. E seguramente vão querer arrebatá-lo da igreja no último dia. Seguramente vão dizer, não, este é nosso. Tudo isso vai acontecer. Quando virem acontecendo isso, recordem que já lhes disse que essas coisas vão estar acontecendo. Recordem que eles estão esperando Elias. E eles sabem o que Elias vai estar falando. E estarão esperando um homem como Moisés, um profeta, também como Moisés. E estão esperando o Messias. Assim que... E também eles sabem e dizem que não será Elias literal. Será um homem deste tempo. Assim que estamos em um tempo muito glorioso, onde esse homem vai estar dizendo, Senhor, fala, Senhor, porque teu servo escuta. E depois estará comunicando ao povo o que ouviu. Ou pelo menos o que deve dizer. E o que é para ele, o vai guardar para ele. E não haverá forma de tirá-lo dele. Porque é para ele. E o que é para o povo, o dará ao povo. E digamos, com que der um quarto, ou como muito a metade, é muito. Porque ninguém terá dado tanto como o estará dando esse mensageiro ao povo. E estará dando as coisas em forma simples para que todos as entendam. Será parte do corpo místico de Cristo. A primeira vinda foi no meio do povo hebreu. O povo que estava sob o pacto correspondente àquele tempo, sob a lei, e sob a dispensação correta. E a segunda vinda é para o povo que estará sob o novo pacto, que é a igreja do Senhor. Tão simples assim. Em palavras mais claras, a primeira vinda foi no leste. E então a segunda vinda onde? A luz da manhã foi no leste. E a luz da tarde pôs no oeste, porque a luz se põe, o sol se põe pelo oeste, nasce pelo leste e se põe pelo oeste. A luz se põe pelo oeste. Quando se fala da manhã, o leste. Quando se fala da tarde, o oeste. Tão simples assim.
Há um dos salmos que diz que o Senhor sai como gigante para percorrer a terra como o sol. Para percorrer a terra. E então, se sai como o sol, sai pelo leste, nascendo o sol, e vai viajando até o oeste. Aí termina seu percorrido para depois regressar ao leste, para sair no leste de novo. Ou seja, que é um recorrido de quantas horas? Ou seja, que num percorrido de quantas horas, desde que sai do leste, digamos 24 horas, desde a saída, até que volta a sair pelo leste, percorreu 24 horas a dispensação da graça. Tem que se cumprir a dispensação da graça para sair novamente pelo leste. Porque sob a dispensação da graça, Cristo está percorrendo como o sol sua trajetória de leste a oeste. Quando nos fala, ao que vencer, eu lhe darei, que se sente comigo, primeiro diz, se alguém, eu estou na porta e bato, se alguém abre a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Do que está nos falando? Da tarde, do oeste. Da tarde, porque é na tarde a ceia, o jantar. Se dissesse, eu tomarei café da manhã com ele, pois isso já é para os judeus, para o povo hebreu lá, para o leste. Para eles, pois é amanhã, saindo, nascendo como o sol. Aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Para com os judeus, entra sendo amanhã, e para os gentios, para a igreja, é terminando o seu percorrido como o sol. Em Oséias capítulo 6, por aí temos, que diz, virá a nós como a aurora. Isso do que fala? Da tarde se colocando o sol ou da manhã? A aurora, pois fala da manhã. Ele a nós virá como a chuva, tardia e temporã. E por que tardia coloca primeiro e depois temporã? Porque é para o tempo em que está caindo a chuva tardia, onde se junta com a chuva temporã, que vem a mensagem que vem do leste, o Evangelho da Graça, e aí se junta com a mensagem do Evangelho do Reino, que corresponde a este tempo final. Portanto, eles vão escutar sobre as duas chuvas. E quando Deus lhes abrir o entendimento, pois vão entender como acontece conosco. Quando nos abre o entendimento, então entendemos. E com o ensinamento da palavra revelada para o tempo em que a pessoa vive, o Espírito Santo nos abre o entendimento. Vejam vocês, aos discípulos, eles não entendiam muitas das coisas que Jesus falava, nem entendiam que Jesus tinha que morrer crucificado. Depois foi citando todas as escrituras quando ressuscitou e lhes abriu o entendimento conforme a São Lucas, capítulo 24, onde diz que então lhes abriu o entendimento para que entendessem o quê? As escrituras. É uma obra do Espírito de Deus para entender. Mas quando Deus não abre entendimento, acontece, como diz, capítulo 29 de Deuteronômio, versículo
Versículo 4 diz, até hoje, porém o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E eu os he traído 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecessem sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Sobre vuestros pies. E agora, entender depende de que Deus nos abra o entendimento. Por isso é que algumas vezes há pessoas mais velhas que não entendem e vem uma criancinha e pergunta, você pergunta tal coisa e diz, e responde rápido, corretamente. Deus dá entendimento às crianças, coisas que as crianças vêm a entender e que os maiores ainda não compreenderam. E para as crianças se torna algo tão comum, tão corrente, tão comum, que falam entre eles mesmos. E se vocês estão perto das crianças falando de coisas de Deus, vocês escutarão coisas que vocês se maravilharão do entendimento que eles têm. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E agora, se Deus fala a Samuel, um profeta e último juiz da teocracia, assim que não era qualquer pessoa comum. Samuel era o último dos juízes da teocracia. Deus tinha dito que quando eles quisessem, podiam ter rei. Não era que não podiam ter rei, mas havia algo que eles tinham que saber. Miguel, há um lugar onde diz as condições para ter rei. É Deuteronômio, mas não recordo bem. Se busca onde diz rei. Dice, quando haya 17:14 diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, que não será por eleição do povo, mas eleição de Deus. Entre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. E então diz, quais vão ser as consequências? Diz, ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro.
quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro. E então escreverá para si em num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. E não terá consigo, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida. Ou seja, que não podia ter o livro da lei de luxo em sua biblioteca, mas que era para ler nele todos os dias. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para que guarde e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Há muitos reis que viveram muitos anos. E há outros que viveram pouco porque não puseram por obra as leis e ordenanças de Deus. E agora, o caso deste profeta, Samuel, é muito importante. Porque foi o último juiz da teocracia. E na teocracia, Deus reinava por meio de um homem sempre. Ou seja, que era o trono de Deus. Não se via trono, mas é que o homem é um templo. Tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Deus estava no lugar santíssimo, que é o trono humano de Deus. O lugar santíssimo e o lugar santo humano de Deus é o espírito da pessoa e o átrio, pois é o corpo. E assim é na igreja do Senhor. De Adão até Cristo, o átrio de Cristo, ou os apóstolos, até o sétimo anjo mensageiro, o lugar santo, e daí em diante, pois o lugar santíssimo. E recordem que essas partes desse templo, construído com seres humanos, com pedras vivas, se encontra atualmente na parte mais importante, o lugar santíssimo desse templo, que está sendo construído com pedras vivas. Vejam, Samuel estava no tabernáculo, o templo, que era em si uma lona ou uma tenda, onde estava a Arca do Pacto. A Arca do Pacto é a palavra Cristo, e é a igreja onde esteve a palavra Arca do Pacto sendo carregada de era em era, por pessoas, por seres humanos, mensageiros, como os sacerdotes tinham que carregar a Arca do Pacto. Agora cada mensageiro vai carregando a Arca do Pacto no templo e a colocam aí no templo de Deus. Depois da sétima era, porque a arca esteve no lugar santo desde os apóstolos até o sétimo mensageiro. E depois será passado ao lugar santíssimo por um profeta como Samuel. Quem a passar terá uma bênção. Recordem que somos sacerdotes e reis e também juízes no reino de Cristo. Portanto, terá uma bênção de sacerdote.
mas de sacerdote maior, porque nenhum dos 7 mensageiros pode colocar a arca do pacto, a palavra Cristo, no lugar santíssimo. Somente um mensageiro com um ministério de sacerdote maior, de sumo sacerdote, poderá levar a arca dentro do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E isso será um mensageiro dispensacional. Um mensageiro que fará esse entrelace. Como Samuel fez. Foi quem fez o entrelace da teocracia com a monarquia. Porque foi quem ungiu Saul. E começou a monarquia estando ainda a teocracia, porque enquanto estivesse vivo Samuel, ainda estava funcionando a teocracia, porque Deus continuava falando a Samuel. Sempre há um tempo assim, nesse entrelace aqui, que as duas estão funcionando. E a que está começando, no tempo de Samuel, queria destruir a que estava chegando ao seu final. O próprio Samuel disse a Deus, se Saul chega a saber que eu vou ungir em lugar de Saul, vai me matar. Já tinha medo. Ao jovenzinho que ele ungiu, agora pensou que era quem mandava. Mas Samuel ainda era quem mandava. Porque a teocracia está sobre a monarquia. Porque é Deus por um homem, operando, atuando, governando. Por isso, quando Samuel ficou muito triste porque o povo pediu um rei, e ele pensou que o tinham rejeitado, Deus disse, não te rejeitaram a ti para... Não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim para que eu não reine sobre eles. Agora eles querem que o homem seja quem reine sobre eles, como os demais reis. E quem Deus tinha eleito, que fosse conforme ao coração de Deus, era Davi. E Davi onde estava? Estava nos lombos de Jessé. Porque Saul reinou 40 anos. Vejam que fácil se faz a conta. Saul reinou 40 anos. E depois veio Davi, reinando sobre Judá e Benjamim. Por 7 anos. E depois se uniram as outras tribos. Vejam, já ele começou com o reino, estava dividido. Mas Saul tinha unificado, mas depois foi rompido. 2 tribos foram com Davi. E depois as outras 10 tribos, mais adiante, depois de 7 anos, de estar Davi reinando em Hebrom, sobre Judá e Benjamim, depois pediram a Davi que reinasse também sobre eles, e as unificou. E depois, no tempo de Salomão, mais adiante, pelos problemas de Salomão, já no tempo de Robão, no tempo de Davi, já disse que vai ser rompido, dividido esse reino. E foi dado no tempo de Robão, filho de Salomão, foi rompido o reino. E foram dadas 10 tribos a Jeroboão. Os nomes se parecem, Robão e Jeroboão. Se acrescenta o G, que tem letras sagradas de Jeová, ou de Javé, ou de Jaué, e é descendente de Efraim, e consequentemente de José. E aí
voltam as tribos a estarem divididas. No último dia, um profeta como Samuel virá e as juntará de novo. Tão simples assim. Isso está em Ezequiel capítulo 37, vara de Judá e vara de Efraim, ou vara de José na mão de Efraim, porque o cetro do reino do sul estava na mão de Judá e o cetro do reino do norte das 10 tribos estava na mão de Efraim. Ou seja, dessa tribo de Efraim, na pessoa de Jeroboão e depois em outros reis que vieram. Mas para o último dia, os 2 cetros vão ser juntados na mão, como na mão do profeta Ezequiel, na mão de Deus. E será um só reino. E isso Deus vai fazer, ou vai fazer no último dia, e haverá um pacto de paz. Aí está a paz para Israel, a paz permanente, a paz temporária. Estão lutando e vão tê-la em algum tempo. Mas será temporária. Depois, o que virá é uma guerra aí haverá muito problema. Mas a paz permanente virá de acordo a como está prometido no reino do Messias, que será a restauração do reino de Davi, onde vai se unificar a monarquia com a teocracia, e então será Deus governando por meio do Messias. Por isso é que terá juízes nesse reino. Por isso Cristo diz aos seus discípulos: vocês vão se sentar em 12 tronos, porque estiveram comigo desde o princípio. E os outros 12 tronos são 24, pois corresponde aos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Tão simples assim. Diz também Cristo: vocês vão se sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Assim que há uma bênção grande para os apóstolos do Senhor. Um deles perdeu a bênção, mas a outro correspondeu. Pois as bênçãos não se perdem. A pessoa perde, mas passam a outra pessoa. Vejam, quem recebeu um talento perdeu a bênção do talento que tinha. O entregou e foi dado a quem tinha mais. Portanto, tudo o que deixou de produzir esse talento com o que tinha mais vai se recuperar rapidamente, porque esse sabe fazer bons negócios. Temos que estar atentos ao que Deus tem para falar à sua igreja neste tempo final. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Toda a revelação contida no livro do Apocalipse, que para o último dia será aberto no céu e trazido à terra, e entregue a um homem que o coma. Depois vamos escutar todas essas coisas que vão estar sendo faladas por esse que comerá esse livro. Por isso lhe é dito: profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Isso está em Apocalipse, capítulo 10, e no capítulo 11 o encontramos já profetizando. Com o ministério de Moisés e com o ministério de Elias, vem todas essas profecias. Assim que todo lo que está siendo hablado por Dios
tudo que estará sendo falado por Deus a esse profeta como Samuel, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia estará escutando, porque ele estará compartilhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo tudo isso que lhe será dado. E isso que estará compartilhando será alimento espiritual para a igreja. Estará dando alimento a tempo à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual ele será colocado. Será o servo fiel e prudente do último dia, assim como os diferentes mensageiros da igreja foram os servos fiéis e prudentes de cada era. Mas a bênção grande é para o servo fiel e prudente do último dia. Quem é o servo fiel e prudente a qual o seu Senhor lhe colocou sobre sua casa para que dê alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Quando um homem rico ou um rei coloca sobre todos os seus bens, como fez o faraó com José, José se tornou o administrador, o primeiro-ministro, ou vice-rei desse reino. O administrador de todo esse reino. Ou seja, que estava sentado com ele em seu reino, em seu trono. Ou seja, que dirigia todas as coisas e tinha o selo do rei. Portanto, o que José falava era ou correspondia à voz do trono, desde o trono. E nada podia ser feito a não ser o que José dissesse. Diz: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo onde? No meu trono. Esse era o trono que buscavam. Quem buscava esse trono? João e Tiago. Não se conformavam com o trono que Cristo lhes disse, porque sabiam que havia algo mais. Porque eles estiveram no Monte da Transfiguração vendo o que será a vinda do Senhor no último dia, o que será a vinda do Filho do Homem. Eles sabiam que há uma bênção grande no trono do Messias. Os dois discípulos até vieram com ajuda, sua mãe, que era parente também da Virgem Maria. Ela parece era irmã, algo assim. Uma das Marias, e parece que era essa, e consequentemente, se era a irmã de Maria, Salomé parece que era um dos filhos. Depois disso vemos com calma. Ou era outra das Marias. Eram várias Marias. Esse era um nome bastante comum, por causa de que a irmã de Moisés também se chamava Maria. E é como quando, por isso encontramos nomes que tinham personagens importantes na história do povo hebreu. E por isso encontramos muitas pessoas com o nome de Josué, com o nome de Moisés, com o nome de Salomão, com o nome de Davi. Porque as mães, pois, querem o melhor para seus filhos. E algumas vezes buscam um nome que já tem fama. O nome de um homem famoso. Quase nenhuma coloca por nome Judas. E muito menos acompanhado. E muito menos colocando dois nomes dizendo Judas Iscariote. É que algumas vezes colocam dois nomes das pessoas. E sempre, se vão colocar dois nomes, buscam dois nomes bons para reforçar o primeiro. Um segundo bom também. Não colocar um bom e depois colocar um mal. Que tudo bom que tem no primeiro, o segundo destrói.
Assim que queremos escutar o que Deus fala para este tempo final. E assim é como receberemos a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse mistério do sétimo selo será revelado neste tempo final. Os selos ainda não estão abertos. Porque o livro dos 7 selos ainda está fechado no trono, na mão, na destra de Deus. E será tomado e aberto quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu e sair do trono de intercessão e tome o livro e o abra no céu. Por isso o reverendo William Branham disse, na mensagem dos 7 selos, assim será algum dia. Ainda está na destra de Deus. Mas Deus, por meio do reverendo William Branham, nos está dando muitas coisas das que estão aí contidas. Mas quando for tomado e aberto e trazido à terra e entregue a um homem, então é que vai ocorrer a adoção. A ressurreição dos mortos e a transformação dos que vivemos, porque esse é o título de propriedade da vida eterna. Sem esse título, fisicamente não podemos regressar à vida eterna física. Não podemos ser adotados fisicamente. Esse é o título de propriedade que Adão e Eva tinha, que Adão tinha e perdeu. E passou a mão de Deus. Depois passará no último dia a mão de Cristo e ele trará a terra e entregará um homem. Recordem que vai ser a um profeta como Samuel. E a um profeta como Elias. E um profeta como Moisés. E um profeta como Jesus. E um profeta como São Pedro e um profeta como o apóstolo São Paulo. Recordem que eles eram apóstolos e profetas. Aí temos os tipos e figuras e ainda podemos conseguir mais tipos e figuras. Será um profeta rei como Davi e como Salomão. E assim por diante podemos ver todos esses tipos e figuras do Antigo Testamento percorrendo novamente o caminho no Novo Pacto. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Que Deus nos abençoe grandemente e nos use grandemente em seu reino neste último dia. Para os que estão escutando em outras nações, que Deus os abençoe grandemente, a vocês também. E ore muito para que Deus nos fale nesse último dia, para que nos revele sua palavra, tudo o que nós necessitamos conhecer para estar preparados para a nossa transformação. Aprecio e agradeço muito o respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral e o respaldo que estão dando à obra missionária e evangelística até que se complete a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Fomos colocados na terra, na era que nos corresponde para trabalhar na obra do Senhor. Tanto vocês como eu. Amanhã estaremos novamente na atividade correspondente para continuar conversando no estudo bíblico de amanhã
Qual é o tema de amanhã, Miguel? Adão, onde estás tu? Esse é um tema muito importante para todos nós e estaremos vendo o que Deus tem para amanhã. Hoje vimos muitos tipos e figuras e ainda disso que dessas coisas que falamos ainda do Monte da Transfiguração tem algo muito grande. Para dizê-lo mais claro, a experiência do Monte da Transfiguração é o sétimo selo. Assim que vejam o grande que é essa visão. Deus os abençoe e os guarde e deixe com vocês o Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar e estaremos depois de amanhã em Torreón e depois em todos os demais lugares que já estão programados. Bom, que Deus os abençoe e guarde. E os guarde. Já jantamos, já tivemos a sobremesa também. Assim que não vamos ter café. Que alguns tomam depois de comer. Vamos deixar isso quietinho. E já continuaremos falando. Temos tempo. É curto tempo. Que não temos tempo. Porque através do satélite vocês poderão estar escutando tudo o que se estiver falando em todos esses dias. De um momento a outro vai sair o do Monte da Transfiguração. Não sei se antes ou depois, quando já estivermos na grande carpa catedral. Assim que Deus abençoe e os guarde e ore muito. Recordem que vamos com segurança. Quando a igreja, a noiva, se reconheça sua posição dada no reino, sua posição no corpo místico de Cristo. Aí é onde é preciso reconhecer a posição da igreja. É a igreja noiva reconhecendo sua posição em que era se encontra. Ficou algo de Samuel. Foi a quarta vez que Deus falou. Na quarta vez. Na terceira foi onde Eli percebeu que era Deus que o estava chamando e disse, quando voltar a dizer, Samuel, tu dirás, fala, Senhor, que teu servo ouve. E quando Deus falou pela quarta vez, disse, fala, Senhor, pois o teu servo ouvi, e aí escutou a voz de Deus. E a quarta vez, na restauração da igreja. Primeira vez, era luterana. Segunda vez que Deus falou, era wesleyana. Terceira vez que Deus falou, era pentecostal. Quarta vez, a era da pedra angular. Sempre tem que encontrar lá no tipo e figura a etapa a qual corresponde o que aconteceu lá, ou que corresponde ao nosso tempo, encontrá-lo lá no tipo e figura. Isso não pode falhar. Bom, esse era o cafezinho, o escuro. Outro detalhe, porque a Bíblia diz que de Samuel, que é o homem que diz a Bíblia, que não caiu nenhuma palavra, que não deixou cair por terra nenhuma palavra do Senhor. É o único homem que a Bíblia diz assim, que não deixou cair por terra nenhuma palavra de Deus. Sim, essa é a palavra do último dia. Vamos ver, como diz aqui, para
aqui mesmo onde lemos. Primeira de Samuel 3,19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, Samuel não deixou cair em terra nenhuma das palavras de Deus, ou Deus não deixou cair a terra nenhuma das palavras de Samuel. Tem que buscar outra Bíblia, outras versões, para ver mais claro que para que seja mais fácil. Nem Deus deixou cair em terra nenhuma das palavras que Samuel falou, nem Samuel deixou cair em terra nenhuma das palavras que Deus falou. Até que busque outra explicação, eu creio que com isso, pois, cobrimos as duas partes. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E conosco, o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim. Deus abençoe e os guarde.